Olá, amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente em cada pessoa e em cada lar que ouve esse vídeo. Hoje vamos falar de um assunto um tanto difícil de entender, mas pedimos a atuação do Espírito de Deus, o Espírito que nos leva à verdade e a compreender a verdade. Nesse momento peço que o Espírito de Deus esteja com você que está assistindo esse vídeo, que ele possa fazer você entender qual é o pecado que não é para a morte e qual é o pecado que é para a morte. O texto está em 1 João, no capítulo 5, no versículo 16. Diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Aqui João está dizendo que há pecado não para a morte, e há pecado para a morte. E ainda ele acrescenta: por esse não digo que ore. Que gravidade, não é, meu amigo? Que gravidade, não é, minha amiga? Meu irmão, minha irmã. João diz que o pecado para a morte, ele diz que não ore. Sabe por quê? Porque não vai surgir efeito. Você vai entender por quê no decorrer desse vídeo. Aqui, no contexto, está falando daqueles que já aceitaram a Jesus. Por isso que ele diz aqui: se alguém vir seu irmão cometer pecado. E no versículo 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Então aqui está dizendo que, no contexto, o indivíduo já é nascido de Deus e já tem irmão na fé. Então ele pertence a uma comunidade que já aceitou a Jesus como seu Salvador. Vamos entender mais um pouquinho. Qual é o pecado que não é para a morte e qual é o pecado que é para a morte? Vamos lá para 1 João, capítulo 1, verso 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui está o pecado que não é para a morte. Sabe por que não é para a morte? Porque ele confessou o seu pecado e Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Esse indivíduo que pecou, ele reconheceu o seu pecado, ele sentiu necessidade de deixar aquele pecado, ele também sentiu necessidade de perdão e abandonar o pecado, e ser limpo, e viver uma vida de pureza diante de Deus. Esse não é o pecado para a morte, porque ele foi perdoado e limpo.
Mas o pecado para a morte, você sabe qual é, meu amigo? Qual é, minha amiga? Minha irmã, meu irmão, que me assiste esse vídeo. É aquele que o indivíduo não sente necessidade de pedir perdão, não sente necessidade de perdoar, não sente necessidade de abandonar esse pecado. Tem pecado acariciado que ele, vez ou outra, está constantemente acariciando e não o abandona. O Espírito de Deus está atuando na vida dele, dizendo para ele abandonar, e ele não se sensibiliza aos apelos do Espírito de Deus e continua com o seu pecado. Por que é que esse pecado é para a morte? Porque Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. E se ele não sente necessidade de perdão, de um Salvador, esse pecado não vai ser perdoado, nem limpo, nem purificado pela justiça de Cristo. Esse indivíduo não quer o perdão. É por isso que esse pecado é para a morte, porque o salário do pecado é morte, diz Paulo. Então, qual é o pecado que não é para a morte e qual é o pecado que é para a morte? O pecado que é para a morte é quando o indivíduo sente necessidade e pede perdão. O pecado que não é para a morte é aquele que o indivíduo não sente necessidade de perdão e leva-o por toda a sua vida e não aceita Jesus como seu Salvador. Embora ele seja da comunidade que já aceitou a Cristo, ele vive uma vida dentro da igreja, acariciando o pecado. E ele não sente necessidade de pedir perdão. E João diz, não ore, sabe por quê? Porque não vai surgir efeito. O Espírito Santo toca na porta do coração dele e ele não se sensibiliza. Por isso que é para a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então aconselho, meu amigo, aconselho, minha amiga, você tem algum pecado na sua vida? Você cometeu pecado contra seu irmão? Nesse instante, que o Espírito Santo toque no seu coração, se sensibilize e peça perdão à sua irmã, peça perdão a seu irmão, abandone esse pecado que você está cometendo constantemente. O livro de Hebreus, capítulo 10, verso 26. Aquele que peca deliberadamente, não há sacrifício para ele. Você precisa de perdão, meu amigo. Você precisa de perdão, minha amiga. Peça perdão a Deus. Abandone o pecado. E seja limpo da impureza do pecado e de toda a injustiça. E viva uma vida de salvo na presença de Deus, porque aquele que é de Deus não peca e não vive pecando, diz o texto. 1 João capítulo 5, o versículo 18, e ainda diz que o diabo não lhe toca. Seja blindado pelo Espírito de Deus e que o pecado seja banido da sua vida, porque ele tem o poder de tirar da vida eterna. Agora, aqueles que ainda não pertencem a uma comunidade que já aceitou a Jesus, olhe o que Jeremias diz para você. Jeremias 2, versículo 22. Pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de Deus. Você pode usar qualquer produto de limpeza para se lavar e você ficar limpinho por fora.
mas dentro do seu coração precisa ser lavado pelo perdão de Deus. Você precisa de perdão. Você precisa de um Salvador. Nesse momento, o Espírito Santo vai trabalhar na sua mente e você vai ser tocado. Qual é o pecado que você tem que deixar? Meu amigo, se você reconhecer esse pecado ou esses pecados, sentir necessidade de confessar e de obter perdão e ser limpo de pecado, confesse ao Senhor Jesus e abandone esse pecado para não ser um pecado para a sua morte e morte eterna. Se você levar esse pecado para a sepultura, ele vai lhe tirar da vida eterna. Mas se você sentir necessidade de abandonar o pecado, se você sentir necessidade de confessar o pecado, se você sentir necessidade de um Salvador, de Jesus Cristo, confesse. Agora, se você não sentir necessidade de arrependimento, esse pecado é para a morte e ele vai lhe tirar da vida eterna. Eu te aconselho que reconheça o pecado. Reconheça o seu pecado. Não tome esse pecado como um pecado para a morte. Confesse. Isaías 1,18, se seu pecado for da cor de escarlata, eu tornarei branco como a fina lã. Não há pecado que Jesus não perdoe. O pecado para a morte é porque você não quer reconhecer seu pecado e confessar. E leva ele para a vida inteira. E você não confessa, morre. E Paulo diz que o salário do pecado é a morte e você vai ter a recompensa eterna. E essa recompensa eterna do pecado é fogo. É fogo e enxofre. Abandone seu pecado, meu amigo. Abandone seu pecado, minha amiga. Confesse ao Senhor Jesus. Procure uma igreja adventista mais perto da sua casa. E seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E viva uma vida limpa de pecado. No nome de Jesus. Você sente necessidade de perdão? Ou você não sente necessidade de perdão? O pecado que não é para a morte é aquele que sente necessidade de perdão e confessa e é perdoado. O pecado que não é para a morte é aquele que não sente necessidade de perdão e não confessa o seu pecado e nem aceita Jesus como seu Salvador, aquele que purifica o pecado com a sua justiça. Que Deus o abençoe e que vocês possam repassar essa mensagem, porque assim vocês estão pregando o Evangelho e salvando vidas. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos.